anuncia-me. E logo o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. E logo o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Isso foi depois do batismo de Jesus. Batizado por João Batista, antes de começar sua missão, a voz do Pai se fez ouvir: Tu és o meu Filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu coloquei todo o meu agrado. E aí o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. Jesus se deixa conduzir pelo Espírito para o deserto. Meu irmão, minha irmã, que a vida de Jesus seja a nossa vida, e que a sua vida seja a vida de Cristo, que Cristo viva em ti, de verdade. Se deixe conduzir pelo Espírito Santo nesse tempo, especialmente nesse tempo confuso que nós estamos vivendo no mundo. Deixe-se conduzir pelo Senhor. Deixe-se conduzir pelo Senhor, como Jesus se deixava conduzir. Mesmo para o deserto. O deserto é aquela situação difícil, é aquela situação escassa, mas é aquela situação de inteira dependência de Deus, onde nos colocamos na intimidade de Deus, na intimidade, na oração, na intimidade do Senhor. O Espírito conduziu Jesus para o deserto. Que o Espírito Santo te conduza nesse tempo de quaresma e nesse tempo confuso, para que com as graças, com a força que Ele vai te dar, você possa vencer, nós possamos vencer, meus irmãos, todas as confusões deste mundo. O Evangelho, versículo 13, diz: E ele, Jesus, esteve 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás. Aqui uma coisa interessante. Ontem eu falava isso na homilia da minha paróquia, na minha igreja matriz, lá em Biraba. Uma coisa interessante isso. Você está sendo conduzido pelo Senhor, você está na intimidade de Deus, você está em profunda oração, você está em jejum e oração, e o demônio tentando você. E o demônio te tenta. É você com o tercinho na mão rezando e o pensamento vindo loucuras no pensamento. É você diante do Santíssimo Sacramento em adoração e o demônio te tentando para desviar a tua atenção, para te tirar da sintonia de Deus, para te tirar da graça de Deus. O demônio nos tenta o tempo inteiro, meu irmão, minha irmã, por isso que não podemos vacilar. Agora há pouco nós falávamos das armas com as quais devemos estar prontos, armados para lutar. Aqui está falando que Jesus está nos mostrando, o Evangelho está nos mostrando quais são as armas. A docilidade para ser conduzido pelo Espírito Santo, estar na presença do Senhor em oração, a própria oração em si, incessante, rezai sem cessar. O apóstolo Paulo nos ensina, Jesus nos fala isso: orai sem cessar, reze sem cessar, não deixe de fazer isso, não abandone a oração, seja um homem ou uma mulher de oração, porque sabe, meu irmão, minha irmã, você está sendo tentado o tempo inteiro, você está sendo tentado pelo demônio. Ele vai tentar de todas as formas destruir a nossa fé, destruir a nossa vida, destruir a nossa comunhão com Deus, destruir a nossa família, destruir a nossa sexualidade, destruir a nossa consciência reta, a nossa pureza de coração, a nossa vida. Ele vai tentar nos destruir de qualquer maneira, colocando ideias escrotas no nosso coração, na nossa mente, fazendo com que a gente se conduza pelas nossas ideias e pelas ideias estúpidas deste mundo, e não pelo amor de Deus, e não pelo Espírito Santo de Deus. O demônio nos tenta mesmo, de verdade, por isso não podemos vacilar. Jesus esteve 40 dias no deserto em jejum e oração, e o demônio tentou ele todos esses momentos. Ele vai fazer isso conosco, ele está fazendo isso conosco agora. O Evangelho disse que os anjos serviam Jesus, que o Senhor envia os seus anjos para cuidar de você também, meu irmão, na tua luta. Você que é liderança das nossas comunidades, você que é evangelizador, você que é pai, que é mãe, que tem uma grande missão de educar os seus filhos, de conduzir os seus filhos no caminho de Deus, que o Senhor envie os seus anjos para te conduzir, para te proteger, para servindo a Deus, servir a você, cuidando de você.
não permitindo que o demônio te derrube, que o demônio te conduza pelo caminho dele, pelas ideias dele, que o Senhor envie os seus anjos para te proteger, meu irmão, minha irmã, nesse tempo de luta, nessas situações de luta da tua vida. Jesus, então, depois da prisão de João Batista, saiu e iniciou a sua missão, anunciando o Evangelho de Deus, a boa nova de Deus. É isso que nós fazemos, é isso que nós estamos fazendo, é isso que as nossas comunidades devem fazer, anunciar a boa nova de Deus. É para isso que existem as nossas comunidades, é isso para isso que existem as nossas paróquias, é para isso que existem as nossas igrejas, é para anunciar o Evangelho de Deus. Não é para transmitir ideologias, não é para transmitir ideologias políticas, não é para conduzir as pessoas para o caminho do pecado, igual muita gente pensa que a sua comunidade, a sua igreja, a sua comunidade é para conduzir os outros para o pecado. Não, meu irmão, é para anunciar o Evangelho de Deus, a boa nova do reino de Deus. E no conteúdo do anúncio de Jesus está: o tempo se completou, não tem mais tempo. O tempo acabou, o tempo se completou. E o reino de Deus está próximo. É urgente a nossa conversão. Portanto, Jesus diz: arrependei-vos, arrependam-se dos vossos pecados e acreditem no Evangelho. Acreditem na boa nova do reino de Deus. O tempo se completou, já não tem mais tempo para bobagem, já não tem mais tempo para pecado, já não tem mais tempo para ideias frívolas, já não tem mais tempo para loucuras, já não tem mais tempo para ficar perdendo aí com bobagem, com estupidez, com vícios, com coisas imundas desse mundo. Já não tem mais tempo, meu irmão, para você se guiar pelas suas doidices. O tempo se completou e o reino de Deus está próximo, mas só entra neste reino, só entra nesse reino que está próximo de nós, que está próximo e vai se revelar e vai se manifestar. Só entra nesse reino quem se converter, quem se deixar converter, quem permitir que o Espírito Santo lhe converta, quem permitir que a palavra de Deus lhe transforme, quem permitir que o amor de Deus realize uma obra nova na sua vida. Só entrará no reino de Deus aquele que se deixar transformar pelo amor, pelo coração, pela mente, pelo pensamento de Deus. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Arrependam-se dos vossos pecados e acreditem no Evangelho. Estamos vivendo o tempo da Quaresma. Este é um tempo propício, meu irmão, minha irmã, para que nós agora, com urgência, nos aproximemos do Senhor pela penitência. Vamos jejuar, meu irmão. Jejue nesse tempo. Jejue muitas vezes durante a Quaresma. Jejue. Vamos fazer as nossas vias sacras caminhando com o Senhor. Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado para a nossa via sacra não ser somente um teatro. Tem gente que faz da via sacra um mero teatro. Um teatro que não transforma a sua vida. Um teatro que não toca no seu coração verdadeiramente para transformar suas ações, para lhe tirar do pecado, para saber que precisamos ser santos como Deus é santo. Isso está dizendo, é o que a palavra de Deus nos ensina. Sejam santos, porque o vosso Pai do céu é santo. Jesus não nos chama para coisa menor do que isso. Ser cristão é um grande desafio, meu irmão, e é para gente que tem coragem. Não é para gente frouxa, não. E esse é o desafio para nós. Sejam santos, porque o vosso Pai do céu é santo. Sejam santos, porque o vosso Pai do céu é santo. Isso que a palavra de Deus nos diz. Não é menos do que isso. Não, Jesus não aceita menos do que isso. A igreja precisa que a gente dê essa resposta à altura mesmo daquilo que recebemos. Seja santo, meu irmão, minha irmã, converta-se. Creia no Evangelho. Não tem mais tempo para loucura. Não tem mais tempo para pecado. O tempo terminou, o tempo acabou e o reino de Deus está próximo. Aproximemo-nos do Senhor. Deixe-se guiar pelo Espírito Santo. Aproxime-se do Senhor. Jejum, oração, penitência. Que seja feita a vontade de Deus verdadeiramente na tua vida, na tua casa, na tua missão, na tua comunidade, na tua família. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.